Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sempre uma grande responsabilidade compartilhar a palavra de Deus, mas também um grande prazer. Queria pedir que você curvasse mais uma vez a cabeça e você fizesse uma oração a Deus agora, pedindo que Ele acalme o teu coração, que Ele limpe a tua mente, e que você tenha pensamentos voltados tão somente para Ele. Diga para Ele qual é o teu propósito aqui essa noite, e que você precisa que Ele fale ao teu coração. Algum tempo atrás, a empresa de telefonia TIM lançou um slogan que ficou gravado na mente de milhões de brasileiros até os dias de hoje. Não sei quantos vão lembrar, mas o slogan dizia: TIM, você sem fronteiras. TIM, você sem fronteiras. A intenção dessa empresa era passar a ideia de que, se você fosse um cliente desta empresa, você não precisaria se preocupar com a possibilidade de ligar para ninguém, nem acessar a internet, onde quer que você estivesse. Afinal de contas, se você fosse cliente TIM, você seria um cliente sem fronteiras. Não importaria onde você estivesse, você poderia ligar e acessar a internet, porque você sempre teria possibilidade de fazer isso. E por que esse slogan fez tanto sucesso? Porque, se nós formos parar para pensar, esse sempre foi um desejo do ser humano. O ser humano sempre desejou viver sem fronteiras. Não apenas em relação à telefonia, mas em relação a tudo na vida. Você percebe que cada dia mais o ser humano tem procurado novas formas, novas maneiras de estudar sem fronteiras, trabalhar sem fronteiras, até amar sem fronteiras, ou seja, viver de uma forma sem limite, onde não existem limites, onde não existem limitações, onde não existem regras. Esse sempre foi um desejo do ser humano, viver sem fronteiras. Mas as perguntas que nós devemos nos fazer é: será que é possível viver assim? Será que é possível vivermos em um mundo onde fronteiras não existem, onde limites não existem? E mesmo que seja possível, será que isso é bom? Será que isso faria bem a mim, faria bem a você? O que é que Deus pensa sobre isso? O que é que Deus pensa sobre muros, sobre paredes, sobre proibições? É exatamente nisso que eu quero meditar com você nessa noite. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus, poderosa palavra de Deus, mais uma vez no livro de Números, capítulo 34. Livro de Números, capítulo 34. Nós vamos ler os primeiros 15 versículos. Estamos nos aproximando já do final desse livro. Restam apenas os capítulos 34, 35 e 36. O título aqui na minha versão é Os Confins da Terra. E nós vamos ver do que essa passagem se trata e as lições importantes que elas nos ensinam. Livro de Números, quarto livro da Bíblia, capítulo 34, eu quero ler com você os versos de 1 a 15. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés:
dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zin até o limite de Edom. E o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, ou escorpião em hebraico, e passará até Zin. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azaradá e passará a Asmon. Verso 5. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande. Este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao Monte Ó. Desde o Monte Ó marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental, marcareis de Azar-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aien. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. Verso 13. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Por quê? Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por mais esta rica oportunidade de lermos a Tua palavra e nela meditarmos. Pedimos a Tua graça, o Teu auxílio, a Tua misericórdia, compaixão e amor para conosco, para que, Senhor, consigamos entender a Tua vontade para as nossas vidas e saiamos daqui, Senhor, transformados, diferentes de como entramos em algo, Senhor, que o Senhor planejou para nós, porque todos os Teus planos e projetos para as nossas vidas são melhores do que os nossos, são maravilhosos, Pai. Nós cremos nisso, por isso pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nesses versículos que lemos, nós temos a segunda de várias orientações que Deus dá para quando o povo chegasse na terra de Canaã. O povo agora está mais perto do que antes de entrar na terra, e Deus já começa a ensinar o povo a olhar para frente, a se preparar. Deus orienta o povo acerca do que fazer quando chegasse na terra. Domingo passado nós vimos a primeira orientação que Deus deu no capítulo 33, versos 50 a 56. Deus ordenou que quando o povo chegasse lá, imediatamente eles desapossassem os moradores da terra. Eles não deixassem que os antigos moradores permanecessem lá. E só assim eles poderiam possuir a terra. E por que Deus diz que eles deveriam desapossar? Porque os moradores que eles deixassem ficar se tornariam um problema para eles. E ao invés dos antigos moradores serem expulsos, seria o próprio povo de Israel que seria expulso por Deus por não haver obedecido a Ele. Nós vimos que isso traz aplicações muito importantes para a nossa vida, acerca de não tolerarmos o mal na nossa existência. Então aqui no capítulo 34 nós temos a segunda orientação de Deus, e nós percebemos já pela leitura que essa passagem ela trata dos limites
que Deus estabelece para a terra de Canaã. Deus promete dar uma terra ao seu povo, mas esta terra possui fronteiras. Esta terra possui limites. Ela é delimitada. Aqui nesses versículos Deus diz então até onde o povo poderia ir, o quanto o povo poderia conquistar. A terra de Canaã não era uma bênção sem limite. Deus colocou fronteiras. E os versículos mostram 4 fronteiras. Primeiro, ao sul, nos versos de 1 a 5. Ao leste, no verso 6. Nos versos 7 a 9, ao norte. Nos versos 10 a 12, a oeste. E nos versos finais, Deus explica por que a terra de Canaã vai ser apenas de 9 tribos e meia. Porque 2 tribos e meia, lembra, decidiram morar aquém do Jordão. Eles viram uma terra boa para o gado deles e pediram: nós não queremos ir para a terra de Canaã, nós queremos morar do lado de cá do Jordão. Então Deus explica bem essa passagem, irmãos, eu a considero muito clara, eu a considero muito direta, não tem muita coisa para a gente explicar aqui, porque Deus está sendo muito claro, Ele fala de limites, Ele fala de fronteiras nos 4 lados, até onde a terra de Canaã que Ele daria ao povo iria, ao sul, ao norte, ao leste e ao oeste. A pergunta que a gente tem que fazer é: que lições essa passagem nos ensina? Que lições, especialmente acerca de limites, de fronteiras, nós podemos aprender com esses 15 versículos? Eu enxerguei e quero compartilhar com você pelo menos 2 lições. Primeira delas, se quiser anotar, anote para o seu próprio bem. Deus é um Deus que impõe limites. O nosso Deus é um Deus que estabelece limites. Faz parte da natureza de Deus impor limites às suas criaturas. Faz parte do ser, faz parte do agir de Deus estabelecer fronteiras para o seu próprio povo. Deus, portanto, é diferente da TIM. Se o slogan da TIM era "Você sem fronteiras", Deus é diferente. Até porque a TIM oferecia o que ela não podia cumprir. Eu encontrei, inclusive, várias, não sei quem aqui é cliente dessa operadora, mas eu encontrei várias reclamações de falta de sinal nos mais diferentes lugares. Até música zombando da TIM eu encontrei na internet, né? Não é você sem fronteira, é você sem sinal mesmo. Não importa para onde você vai, tomara que eu não seja processado por causa disso. Eu vi na internet, né? Não estou reclamando não, eu apenas vi. Então isso está lá. A TIM seria mais parecida com o inimigo das nossas almas, né? Por quê? Porque ele é daqueles que promete e não cumpre. E tem quem se iluda com ele, né? Tem quem ache que viver como o inimigo gosta vai trazer liberdade para você. Ó, o dedinho, ó. É o contrário, você vai ficar sem sinal. Por onde quer que você vá, você vai sofrer, você vai penar e ainda vai reclamar dele. Mas ele é assim, né? Ele engana. Diferentemente do nosso Deus. Deus, desde o princípio,
Desde o princípio, Deus é claro em impor limites às suas criaturas. E não foi só por causa do pecado, porque antes mesmo de existir o pecado, lembra lá no jardim? Qual foi uma das ordens que Deus deu? Da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Deus colocou ou não colocou limite? Deus colocou ou não colocou uma fronteira? Ei, aqui não. Deus impõe limites às suas criaturas. E de lá para cá Ele tem feito isso muitas e muitas vezes. Aqui nessa passagem nós vemos isso em relação à terra. Em relação a território, Deus faz isso. Deus não queria que o povo dele pensasse que ele era dono do mundo inteiro, não. Deus diz, ei, eu vou dar uma bênção para vocês, mas a bênção começa aqui, termina aqui, é desse lado e desse. É isso que eu vou dar para vocês. Então Deus impõe limites. Aqui em relação à terra. Em outros lugares, em relação a outros assuntos, como? Deus impõe limites sobre o que o seu povo deveria vestir e não deveria. O que o seu povo deveria comer e não deveria. Com quem o seu povo poderia casar e não poderia. O que o seu povo poderia falar e não poderia. Até o que o seu povo deveria pensar e não poderia. O que, pastor? Quer dizer que Deus se preocupa até. Deus impõe limites até para a nossa forma de pensar? Claro. Obviamente. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos controlados pelo que nós pensamos. Dizem que coração é terra que ninguém anda, mas é terra que direciona os nossos passos. Deus sabe o quão importante o nosso pensamento é, e é por isso que Ele diz, pense nisso e não pense nisso. A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre a importância do pensamento. Então Deus impõe limites sobre terra, sobre todos esses assuntos que eu citei. E o que é interessante é que a terra de Canaã era uma bênção. E eu aprendo aqui que Deus impõe limites até as bênçãos que Ele nos dá. Ah, pastor, mas é uma bênção que eu recebi. É, mas Deus põe limite até nas bênçãos que Ele nos dá. Ah, mas foi um carro que Deus me deu. É, mas Deus vai colocar limite para a forma de usar esse carro, seja lá o que for. Até as bênçãos que Deus nos dá são limitadas por Ele para os propósitos dEle, para agradar tão somente a Ele. Limites, então, são coisas das quais nós não deveríamos reclamar. Mas nós reclamamos. Achamos ruim. Ficamos chateados. E por que não deveríamos reclamar? Você já parou para pensar num mundo sem fronteiras? Você ganha R$1.000, deposita no banco, eu vou lá e pego. Não tem senha, não tem limite, não tem fronteira. No mesmo momento, o pastor Sócrates vem e pega os R$1.000 que eu tinha pego de você. Onde é que ficaria o meu direito? Onde é que ficaria o teu direito? Não dá para imaginar um mundo assim.
Não dá para imaginar um mundo sem regras. Não dá para imaginar um mundo sem proibições. Isso é proteção para mim e para você. Não é algo do qual devemos reclamar, é algo que devemos agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor impõe limites. Porque se não fossem os limites, o mundo já teria sido destruído. Já pensou um frasco de veneno sem a caveira na frente? Você ia tomar pensando que era biotônico. E aí você toma e morre. Tem que ter o aviso, tem que ter o limite, tem que ter a proibição. Isso é bom. Isso é bom para a preservação da nossa vida. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu estava assistindo um vídeo. E nesse vídeo mostrava um grupo de jovens dentro de uma van, se dirigindo alegremente à praia. E quando eles chegam lá, eles descem da van e atravessam uma cerca danificada. A cerca está danificada, então eles atravessam por ela. E eles vão à praia, tiram a roupa e começam a se divertir. Começam a tomar banho, começam a beber, começam a se prostituir. Até que, de repente, um dos jovens está andando e ele explode. E o restante do grupo se assusta, não sabe o que está acontecendo. E outro se movimenta e explode. E mais um, e mais um, e mais um. E eles já desesperados vão morrendo pouco a pouco. A câmera vai até a cerca. E do lado de onde estava danificado, tem o seguinte aviso: área restrita, campo minado, não entre. O título do vídeo é: pecar é como brincar em campo minado. Obrigado, Deus, pelos limites. Obrigado, Deus, pelas fronteiras que o Senhor colocou na Tua palavra, dizendo: não passe daqui. Não faça isso, porque isso é para o meu bem e é para o teu bem. Isso traz uma aplicação ainda mais prática para a minha vida e para a tua vida. Se Deus impõe limites, como nós estamos vendo que Ele faz, e nós somos imitadores de Deus, amém? Nós somos imitadores de Deus, amém? Se Deus impõe limites, eu e você também devemos impor. Inclusive na nossa própria especialmente pais que ainda têm filhos, familiares dentro de casa. Não deixe de impor limites aos seus familiares. Porque se você não fizer isso, você não vai estar demonstrando amor para com eles. Você não vai estar imitando Deus na vida deles. Infelizmente, nesses dias eu tive o desprazer de assistir parte do episódio de um programa muito popular. O nome é Casos de Família. Muito popular, mas que traz muitas realidades. E por que eu disse que eu tive o desprazer? Porque eu nunca pensei que eu ia ver aquilo na minha vida. O tema era
Mães que se tornaram reféns da própria filha. Mães que se tornaram reféns da própria filha, porque desde cedo fizeram tudo que a filha queria que ela fizesse. Por haverem sofrido, mães que sofreram muito, têm a tendência de querer poupar os seus filhos do sofrimento. E eu já tinha visto isso muitas vezes com filhos, mas o programa era com filhas. E dava vontade de entrar na televisão e pegar aquelas filhas, eita, e dar uma disciplina. Mas se a própria mãe não fez isso, quem é alguém de fora para fazer? Então hoje, aquelas mães estão arrependidas. Nada do que elas fazem agrada a filha. A filha faz é dizer, tudo que eu peço a senhora me dá. E hoje estão chorando por causa disso. A ideia que se tem é que isso é amor. Mas não é amor. É falta de amor. Se você ama os seus filhos, corra. Coloque limites para eles. Se você ama os seus familiares, se você ama alguém nessa vida, coloque limites para ele, porque limites são formas de amar e de proteger a quem você ama. Primeira lição, portanto, que eu aprendo aqui, é que Deus é um Deus que impõe limites. Deus é um Deus que impõe. Segunda lição que eu aprendo aqui é que os limites que Deus impõe são generosos. Os limites que Deus impõe são espaçosos. E nós vamos já entender por quê. Mas Deus, Ele faz isso, diferentemente, por exemplo, de um grupo religioso que existiu na época de Jesus, os fariseus. Se Deus coloca regras na sua palavra, e essas regras são generosas, o que eu estou querendo dizer é que essas regras são espaçosas, o ser humano tem a tendência de muitas vezes pegar as regras de Deus e dizer, está pouco. Está pouco, tem que apertar mais, tem que estreitar mais. E era o que os fariseus faziam. Deus disse que não pode trabalhar no dia de sábado. Eles contavam até os passos que você poderia dar. Deus disse que não pode trabalhar no dia de sábado. Eles diziam, é proibido até cuspir no chão no dia de sábado. Então os fariseus pegavam as regras de Deus, os limites que Deus tinha colocado, e eles estreitavam ainda mais. E eu vou dizer para você, as religiões dos nossos dias fazem isso constantemente. Só o que tem hoje é religião inventando regra, é a igreja inventando o que não está na palavra de Deus. E esse é um dos motivos porque esta igreja não é tão amada por algumas pessoas. Tem gente que não gosta da igreja Ágape, porque lá pode tomar ceia antes de se batizar. E não pode não? Me mostre na Bíblia que não pode, que aí não pode não. Eu não gosto da igreja Ágape, porque lá, se converteu, já pode ser batizado. Não precisa nem esperar 6 meses, 1 ano, 6 anos, 10 anos. E não pode não? Me mostre na Bíblia que não pode, que aqui também não vai mais poder não.
Agora, se for para agradar esse, aquele ou aquele outro, esta igreja ou aquela, ó o dedinho, esta igreja não se curva a regras humanas. Esta igreja vai procurar dentro da palavra de Deus os limites que Ele estabeleceu para nós. Então, vamos usar uma fronteira? Vamos usar uma regra? Vamos. Mas vamos procurar onde? Naquelas que Deus estabeleceu na sua palavra. Então Deus é diferente dos fariseus. Cuidado. Cuidado. Para você não estar vivendo limitado por regras de homens, ao invés de por regras de Deus. É só um alerta que eu faço. Mas não eram só os fariseus que costumavam fazer isso, não. Às vezes nós também. Por exemplo, se nós não tivermos cuidado, nós vamos exigir dos outros aquilo que nem nós fazemos. Nós vamos apertar nos outros aquilo que nem a gente consegue cumprir. De vez em quando eu escuto um pai ou uma mãe dizendo: minha filha só vai namorar quando tiver 18. Meu filho só vai namorar quando tiver 15. Tem quem diga: minha filha só vai namorar quando tiver 21. Aí quando eu estou perto, eu me viro e pergunto: você começou com quantos? Eu comecei com 13. Que foi? Parei de mijar na cama no dia que comecei a namorar. Era só psicológico. No dia anterior eu ainda mijava na cama. Nos 13 eu comecei a namorar e parei. Namorar de cadeirinha, em casa, viu? Em casa. Aí eu vou exigir... Tiaguinho está aqui não, né? Saiu? Graças a Deus. Eu vou exigir do meu filho algo que eu não fiz. Eu posso dizer para ele as experiências boas e ruins. Mas eu não posso ser hipócrita de colocar sobre os outros uma regra que nem eu cumpro. Quem faz isso é fariseu. Quem faz isso é hipócrita. Tomara que eu não tenha trazido dificuldade para os pais. É apenas uma instrução. Então, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer exatamente isso. Vamos exigir demais dos outros. Nós vamos criar fronteiras muito apertadas para os outros. E se não tivermos cuidado, nós vamos ser falsos, porque nós mesmos não conseguimos cumprir aqueles limites. Queremos que os outros sejam assim, 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 e você está sendo. Mas Deus é diferente. Deus impõe limite, sim ou não? Sim ou não? Mas como são os limites que Ele impõe? Generosos, espaçosos. E por que eu estou me baseando nessa passagem para dizer isso? Porque essas fronteiras que Deus impôs para Israel, para a terra de Canaã, nunca foram completamente ocupadas. Deus colocou cerca, mas o povo nunca conseguiu chegar perto da cerca que Deus colocou. Deus sempre deu mais terreno do que o povo podia ocupar. Quem chegou mais perto de ocupar tudo que Deus deu foram os reis Davi e Salomão. Chegaram perto, mas não conseguiram ocupar tudo que Deus deu para eles. Você está entendendo? Deus coloca um limite. E às vezes a gente pensa: vixe, Deus limitou. Mas o limite que Deus impõe, a lição que eu aprendo, é mais do que eu preciso para viver, para sobreviver e para ser feliz. Os limites
dentro dos limites de Deus, eu tenho mais do que eu preciso para viver. Só para você ter uma ideia, já fazem 2 sábados que alguns irmãos da igreja sobem a Serra da Taquara para orar. E lá em cima, os irmãos me contaram algo interessante. Tem um irmão lá, que está há quantos dias, Fabiano? 60 dias. Ele armou uma barraca de plástico, faz a comida lá, passa o dia lá, dorme e acorda lá, só orando, lendo a Bíblia e tendo comunhão com a natureza. Pastor, você está querendo dizer que a gente tem que fazer isso? Não. O que eu estou querendo dizer é que não importa o limite que Deus colocou para você, você tem mais do que o que precisa. Talvez você está reclamando de algo. Agora se compara com esse homem que está lá há 60 dias. Você tem ou não tem mais do que ele? Pois ele está lá e ele está feliz. Ele acha que tem mais do que o que precisa. Imagine eu, imagine você. Deus sempre nos dá mais do que o que nós precisamos. Voltando à questão do jardim. O que foi que Deus fez? Deus colocou limite, não colocou? Desta árvore você não vai. Deus proibiu quantas árvores? E Deus permitiu todas as outras. Deus proibiu uma árvore, mas Ele permitiu todas as outras. E às vezes nós estamos olhando para o limite. Você crente, você que já tem Jesus como Salvador, está pensando até em se desviar. Porque você está olhando para o muro. Você está olhando para o limite. E está pensando, se eu pular, eu vou ser mais feliz. Ah, aqui é muito limitado. Te dou um conselho. Para de olhar para o muro. E olha para o terreno que Deus já te deu. Olha para a grandeza do que Deus permitiu na tua vida. E você vai saber que você não precisa pular o muro para ser feliz. Você precisa apenas desfrutar daquilo que Deus já deu para você. Da mesma forma, aquele que está do lado de lá. Às vezes, você ouve a palavra de Deus. Você sente o chamado de Deus. Mas você não entra. Você não entra pelas portas que representam o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você acha que vai viver uma vida limitada. Não! Olha para o que Deus já te deu. Olha para o terreno que Ele vai dar para você quando você começar a seguir a Ele. É muito mais do que você pode desfrutar. É muito mais. Então não olha para a limitação. Olha para a grandeza da terra de Canaã que Deus deu para que você desfrute. Olhe para dentro do terreno. E só existe algo que pode atrapalhar isso de acontecer. Como eu disse, apenas Davi e Salomão se aproximaram de ocupar tudo aquilo que Deus permitiu que o povo tivesse. Se aproximaram porque nenhum rei conseguiu. Porque eles desobedeceram às ordens do Senhor. É o pecado que nos impede de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. É a desobediência, é a incredulidade, é a rebeldia
de ouvir a voz de Deus e não atender à voz de Deus. Quem crê que o que Deus permitiu para você é mais do que suficiente? Você crê? Pois decida que você vai desfrutar todas as permissões do Senhor para a tua vida. Você não precisa das proibições, você precisa das permissões do Senhor. Combinando com tudo isso, eu encerro com o convite de Jesus, que se encontra em Mateus 11, 28 a 30, que dizem: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Está vendo, pastor Tiago? Seguir a Jesus tem um jugo. Seguir a Jesus tem um limite. Seguir a Jesus tem uma cerca. É verdade. O próprio Jesus está dizendo, ele não está enganando não. Mas quer saber a característica desse jugo? Ele termina dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sofre além da tua capacidade. Não é do lado de cá dos caminhos de Deus. É do lado de lá. Não é dentro da terra de Canaã, é fora da terra de Canaã, com os inimigos de Deus. É lá que você tem o que você não suporta. Mas se você crer, se você confiar e disser: eu quero, Senhor, nesta noite, estar dentro dos teus limites. Eu quero, Senhor, nesta noite, estar dentro das tuas fronteiras, naquilo que o Senhor me permitiu, naquilo que o Senhor planejou para mim. Você vai ser feliz. E o mais importante, você vai ser salvo. Curva a tua cabeça. Talvez Deus falou ao teu coração nessa noite. Talvez Deus falou acerca de alguma rebeldia na qual você está vivendo. Você sabe que está vivendo. Talvez Deus falou ao teu coração hoje não algo que você está vivendo, mas que você está desejando viver. Você veio para a igreja nessa noite, mas no teu coração você planeja o pecado. Você planeja o desvio. Você planeja a ignorância, a violência, o crime, a imoralidade, seja lá o que for. Repreenda agora isso no teu coração. Repreenda tudo aquilo que não é da vontade de Deus para você, tudo aquilo que está fora do limite de Deus para você, longe da fronteira de Deus para você. Repreenda no teu coração, diga: isso não é para mim. Deus me mostrou essa noite que eu não preciso pular o muro, eu não preciso sair do território. Talvez Deus falou essa noite que você já passou tempo demais do lado de fora. E é hora de entrar pelas portas que representam Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará